Ô meu mano, você que está chegando nesse vídeo agora, já vou avisando. É correria, eu não vou explicar minuciosamente os casos, então eu vou sair corrigindo uma porrada de exercício. Tá? Só uma sacada. Isso aqui tudo, ó. Serão 3 blocos, 24 exercícios, depois 17 exercícios, depois mais 15 exercícios. Retirei isso aqui da internet, depois eu posso postar a fonte, porque eu fico mexendo e até achar alguma coisa interessante para a gente corrigir. Se você está procurando vídeo aula com explicação sobre concordância verbal, não é nesse vídeo. Aqui é só porrada, só exercício corrido, tá? Vamos aos nossos recadinhos básicos e rápidos. Esse aqui é o canal do Macário, um camarada gente finíssima, que fica aí na estrada salvando vidas. Por isso que eu estou divulgando o canal desse cara e desse outro brother aqui, ó, o Antônio Carlos, que é outro mano. Eles são lá do Distrito Federal, outro camarada que fica aí salvando vidas. Então dá uma força pro canal dos caras, inscreve aí, esses dois caras fodas. E aconteceu o seguinte, cara, o Macário, ele recebeu aí um apoio da CityMed, que é esse site fodástico aqui. O site dos caras é muito foda. Ele recebeu aí, ó, aqui embaixo eu vou te mostrar. Ele recebeu uma maca, bicho, de doação. Olha que fantástico, velho. Uma dessas macas que ele ganhou aqui, ó, da CityMed. Então, CityMed, vocês estão aí de parabéns, a equipe de CityMed, a galera da CityMed. Vocês todos aí que compõem a CityMed estão de parabéns, porque foi um lance fantástico vocês doarem isso pro Macário. Pro Macário poder trabalhar. Olha que louco. O camarada não ganhou, né, patrocinador disso ou daquilo. Ele ganhou material para trabalhar. Isso é foda pra caralho. Então, CityMed está de parabéns. Estou divulgando e vou botar no site a CityMed. Olha aqui, mano, 65.919, quase 66. Bora ajudar? Aqui a nossa vaquinha para computador novo. Eu estou pensando em comprar um notebook com placa de vídeo, somente para gravação de vídeos. Vai ficar um negócio foda, tá? E aqui o nosso site, onde eu disponibilizei esse simulado. Pegar, fazer e responder. Bora estudar? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas primeiras 17 questões aqui, 17 não, 24 questões e vou resolver. Você tem que segurar a onda aí, velho, que eu vou sair na correria. Eu não vou explicar. Quer dizer, vou explicar rapidamente. Eu não vou ficar aquele blá blá que eu sempre faço, não. Isso aqui é para resolver simulado, então é correria. Vambora? Então tá assim. Corrija quando necessária a concordância do verbo. O verbo aqui existir já está destacado. Será que existe no Brasil outros autores tão importantes quanto ele? Beleza. Existe aqui está no singular? Tá certo ou errado? Errado, porque existe aqui se refere a outros autores. Então seria assim: existem outros autores. Existem outros autores. O verbo existir, ele concorda com o núcleo do sujeito ou o núcleo do nome a que se refere. Então existe aqui está errado. Deveria ser existem. Deixa eu colocar aqui na frente. Número 2. Sairá amanhã os resultados do concurso. Sairá amanhã. Isso aqui também tem invertido. Os resultados do concurso sairão amanhã. Tá vendo? Análise sintática invertida. Esse aqui está errado. Deve ficar no plural. Portanto, sairão. 3. Faltam só 3 minutos para o meu dia. Correto. Eu tenho 3 minutos pluralizado. Então, o correto é faltam. Número 4. Se ele fosse o diretor, não ocorreria tantas desistências. Tantas desistências não ocorreriam. Também está invertido. Não é ocorreria, é ocorreriam. 5. Acho que cabe medidas imediatas. Medidas imediatas cabem. Olha só, esse aqui está errado. Deve ser medidas imediatas cabem. Observe que, para resolver esses exercícios, eu tenho que ficar de olho no verbo, lógico, é concordância verbal, e eu tenho que saber a qual nome o verbo se refere, ou qual nome pratica a ação designada pelo verbo. Daí eu faço uma concordância verbal. Número 5 ficou cabem. Número 6, acontecem todos os dias o mesmo problema. Errado. Acontece o mesmo problema singular, então aqui é acontece e não acontecem. Número 7. Geralmente cabe ao homem as primeiras iniciativas. Mesma coisa, as primeiras iniciativas cabem. Então não é cabe, é cabem.
concordando com as primeiras iniciativas. Número 8, não constava no edital as datas das provas. As datas das provas não constavam. Opa! Então esse aqui está errado, vou botar em vermelho e fica constavam. Número 9, sobrou para nós muitas tarefas. Muitas tarefas sobraram para nós. Repetindo no meio do vídeo, sai fora se você está achando corrido. Tem vídeo lento aí no canal. Isso aqui pode te atropelar. E aqueles que estão acompanhando, viu, meu compadre? É análise sintática. Se eu não fizer a inversão sintática para saber com quem o verbo concorda, eu danço. Não basta só olhar para o sobraram ou sobrou, né? Ou constava, ou constou, ou constavam. Né? Eu não posso olhar só o verbo e saber plural, tempo, modo, pessoa. Não adianta. O verbo não vai te dar isso. A análise sintática vai dar. Número 10. Só naquela noite faltou 10 pessoas. 10 pessoas faltaram. Número 11. Ocorre com ele coisas muito estranhas. Coisas muito estranhas ocorrem. Não é ocorre. Número 12. Couberam aos diretores estas críticas. Estas críticas couberam aos diretores. Correta. Número 13. Existe em cidades do interior histórias mirabolantes. Então, histórias mirabolantes existem. 14. Veio daquela pessoa que todos criticavam as ideias para a reestruturação da empresa. Veio para concordar com as ideias. Então, as ideias para a reestruturação da empresa vieram daquela pessoa que todos criticaram. Não é veio, é vieram. 15. Permaneciam naquela noite empregados na porta da fábrica. Empregados na porta da fábrica permaneciam. Está correto? 16. Não existe, pois, no futebol brasileiro razões para angústias. Razões para angústias não existem. Está errado. 17. Faltam no gramado de nossos estádios talentos incomparáveis. Talentos incomparáveis faltam. 17 está correta. 18. Já chegou hoje os 3 representantes da Argentina. Os 3 representantes da Argentina já chegaram. 19. Resta ainda alguns participantes. Alguns participantes ainda restam. Resta está errado. Correto é plural, restam. 20. Vem do Uruguai as sugestões para a reforma. As sugestões para a reforma vêm. Esse vem aqui está no singular. Está errado, tem que ser no plural. 21. Existem na atualidade diferentes tipos de comportamento. Diferentes tipos de comportamento existem. 21 está correta. 22. Falta aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa para esses crimes. Uma legislação mais rigorosa, falta. Então não é faltam, é falta no singular. 23. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos desse gás. Os efeitos nocivos desse gás persistem. 23 está correta. 24. Possuem elevado grau de complexidade os problemas matemáticos daquele professor. Os problemas matemáticos daquele professor possuem. 24 está correta. Terminamos o primeiro bloco desses exercícios. E eu percebi que o meu alargador está colado aqui no fio do microfone, por isso deve ter dado um sonzinho esquisito. Vou tirar o alargador, vou soltar o fio e vou gravar o segundo bloco. Complete as frases com dele ou de ele, deles ou de eles, dela ou de ela, delas ou de elas, do ou de o, da ou de a, dos ou de os, das ou de as. O enunciado pode parecer um pouco complicado, mas você vai entender aqui, na prática. Eu vou usar a seguinte manha. Quando for sujeito, não pode ser preposicionado. O sujeito nunca é preposicionado. Quem é que me impressionou? O gesto. Então, eu posso usar o dela. Já está na hora dela refletir ou de ela refletir. Quem é que vai refletir? Ela. Então, é de ela. O ela funciona como sujeito e não pode ser preposicionado. Então, esse de pertence a. Está na hora de quê? Olha o de aqui. Então, o ela vai funcionar como sujeito. Apesar de os trabalhadores ou dos trabalhadores ganharem mal. Eu falo trabalhadores como sujeito. Quem é que ganharem mal? Trabalhadores. Os trabalhadores, esse artigo definido pluralizado, os deve ser isolado, porque não pode ser
preposicionado. Repetindo, vou parar de falar. Esse de pertence ao apesar. Apesar de quê? De, então o de pertence ao apesar, e o os pertence ao sujeito. Vai ficar apesar de os. 4. O fato de ela mentir, porque o ela vai ficar perto do verbo, vai formar o sujeito, e o de pertence ao fato. 5. A mentira. Quem é que não convenceu ninguém? A mentira. Então eu posso usar o dela, que não vai se referir ao sujeito. O sujeito aqui é a mentira. 6. Antes. Antes de quê? De. Então o de pertence ao antes e o ela deve pertencer ao sujeito. Então vai ficar de ela. 7. No momento. Quem é que falar? Diretora. Então, de a diretora falar. No momento de quê? De a diretora falar. Separando o de, que não pode entrar no sujeito. A despeito de quê? O jogador ser aplaudido. O jogador, sujeito. Então, de o. Tá entendendo a jogada? Número 9. O cartaz, filme era horrível. Que era horrível? O cartaz. Então, esse do aqui, ó, do filme, é um adjunto adnominal, não é o sujeito. Eu posso colocar sublinhado. Número 10. O discurso não convenceu ninguém. O discurso dela. Então, eu tenho que falar que que não convenceu ninguém. O discurso, sujeito é o discurso, o dela se refere ao discurso, que é o sujeito. Então, eu posso colocar preposicionado, porque eu não estou ferindo o sujeito. O sujeito aqui é o discurso. Em vez de ela continuar a explicação. Então, ela continuar a explicação, esse ela aqui vai funcionar como sujeito. Então, tem que colocar de ela. Ela continuar. Está na hora de elas ou delas limparem o gramado. Quem é que limparem o gramado? Elas. Então, esse de deve ficar isolado, porque o sujeito não pode ser preposicionado. De elas. 13. Antes de o galo cantar ou do galo cantar? O galo cantar. Esse o aqui é um artigo definido, pessoal, no singular que pertence ao sujeito galo. Então, o de deve ficar isolado. 14. Apesar de os resultados ou dos resultados. Os resultados estarem impressos, então tem que ser separado, porque os pertence ao resultados. O de deve ficar longe dele, porque o sujeito não pode ser preposicionado. 15. O irmão do policial. Quem é que era o culpado? O irmão. Se eu tenho o irmão como sujeito, eu posso colocar do policial sem problema, porque o do policial vai ser o adjunto adnominal. Então, o sujeito, o irmão, não tem preposição aqui. Aqui eu posso colocar o do. 16. Antes o garoto chegar ou do garoto chegar? Antes de o garoto chegar. O é um artigo definido masculino no singular que pertence ao sujeito. Ele deve ficar isolado do de, porque o sujeito não pode ser preposicionado. 17. A notícia estarreceu a todos. A notícia estarreceu a todos. O sujeito é a notícia, então eu posso usar o do, sem problema, porque o do vai se referir ao jornal. A notícia do jornal. O do jornal não é sujeito. O sujeito é a notícia. Terminamos o segundo bloco de exercícios e vou lembrar mais uma vez. O sujeito jamais pode ser preposicionado. Quando você perceber que se trata de uma partícula referente ao sujeito, pule fora com a preposição. E como é que eu pulo fora? Assim, ó. De o, de a, de os, tá ligado? Ó. De ela, é só separar, tá? Vamos para o terceiro bloco. Vamos lá. Onde você andava, fazem ou faz mais de 3 horas que espero. Quando o verbo fazer indica tempo, singular. Talvez houvessem ou houvesse soluções. Soluções é depois ou antes? Vem depois do verbo haver. Então ele não pode ser sujeito, ele pode ser somente objeto direto. Então o verbo haver deve ficar no singular. Número 3. Vão ou vai terminar acontecendo coisas desagradáveis? Muita atenção aqui. Terminar acontecendo, eu tenho 2 verbos que podem ser pluralizados. E o verbo principal dessa ação aqui é acontecer. Acontecer pode ser pluralizado. Então, vão terminar acontecendo. No de baixo, eu tenho vai terminar havendo. O verbo principal aqui é verbo haver. E o verbo haver aqui, haver coisas desagradáveis. Eu vou colocar assim, há coisas desagradáveis. Então, eu preciso manter no singular. Cuidado com o verbo haver,
né, enfiado nessas locuções verbais, porque ele não aceita pluralização quando a coisa pluralizada vier depois dele. Tem uma explicação melhor aí sobre o verbo haver no canal. Número 4 vai ficar vai. Número 5, haviam ou havia ocorrido vários acidentes naquele local. Observe que eu tenho o ocorrido e eu vou colocar assim, o verbo haver indicando tempo passado. Então ele vai indicar tempo passado e vou botar pluralizado. Observe na questão 6 que eu vou colocar haviam ou havia. Nesse caso aqui eu estou falando só que tinha vários carros naquele local. Nesse caso aqui, no número 6, eu estou colocando apenas a possibilidade de existir vários carros naquele local. E na questão 5 eu estou falando que no tempo decorrido atrás, né, ocorreram vários acidentes naquele local. Então esse ocorreram aqui que deveria estar ocorrido, pula para o haver. Então o 5 ficou haviam e o 6 ficou havia. Número 7, acho que devem ou deve haver 2 colheres ali. Como eu tenho o verbo haver, mesmo caso aqui de cima do 3 e 4, olha só, vai bater direitinho. Eu vou manter concordando com o verbo haver, deve haver no singular. Número 8, acho que deve ou devem bastar 2 colheres. Bastar aceita pluralização, então vou passar para devem. Observe que o deve aqui em cima concordou com o verbo haver que não aceita pluralização. Por que não aceita pluralização? Porque as coisas pluralizadas estão depois dele. Então essas coisas pluralizadas são objeto, objeto direto. Número 9, hão ou há de haver? Como eu tenho haver, eu só posso pegar o a no singular contra singular. Número 10, existir já aceita pluralização. Então, hão de existir. O verbo aqui existir, ele aceita pluralização. Passou para hão. Aqui o verbo haver não aceita pluralização, ficou o a. Número 11, espero que haja sobrado algumas cervejas ou que hajam sobrado algumas cervejas. Olha só, hajam. Eu vou falar com o tempo decorrido. Observe, espero que hajam sobrado algumas cervejas. Tempo passado. Diferente do número 12. Espero que haja algumas cervejas no gelo. Ou seja, que tenha, do verbo ter. Então vai ficar no singular. Observe aqui a comparação desse haja com algumas cervejas. Eu vou direto para o objeto direto. E agora esse hajam. Eu não vou para o objeto direto. Algumas cervejas hajam sobrado. Número 13. Já começam ou começa a haver? Haver? Singular. Não podem ou pode haver hesitações? Pode. Depois dele tem o quê? Haver. Então pode no singular. Repetindo, número 13, eu vou manter no singular porque depois dele tem o verbo haver, e o verbo haver exige o singular nesses casos aqui. Ah, por quê? Esperanças, embora esteja no plural, ele está ao lado do verbo haver, que forma um verbo transitivo direto. Esperanças é um objeto direto. No caso aqui, pode haver. Hesitações, mesma coisa. O pode deve ficar no singular para concordar com o haver. Hesitações, objeto direto. Número 15. No domingo farão ou fará 6 meses. Cuidado, verbo fará, verbo fazer, né, no seu infinitivo. O verbo fazer aqui apresentado como fará, ele deve ficar no singular porque indica tempo decorrido. Então, fica no singular. Depois, 6 meses que as aulas começaram, pode-se dizer que só faltam ou falta 30 dias para as férias. 30 dias para as férias, faltam o verbo faltar, ele deve concordar porque ele vai pluralizar, diferente do verbo fazer aqui em cima, que quando indica tempo, ele deve ficar no singular. Terminamos essa parafernália dessa correria toda e eu pretendo soltar mais uns vídeos assim essa semana, nesse troço todo, essa loucura. Corrigimos 15 mais 17, mais 24 exercícios, tudo na correria. Eu acho que dá para acompanhar legal se você já tem uma base no canal. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, se você curtiu esse tipo de vídeo, deixa aí o comentário que eu faço mais. De repente eu posso pegar tipo um bloco de 200 exercícios e resolver tudo. Pode crer? Mano, vai lá ser feliz, compadre. Muita saúde, muita paz na sua vida. Valeu!